Sobre o que vai ser essa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre dois outros circuitos que vão ser os diferenciadores e os integradores, beleza? Esses dois circuitos aqui, eles são circuitos onde a gente vai ter outras duas operações matemáticas que a gente vai poder trabalhar. No caso, o diferenciador, ele vai ter a operação matemática de ser uma derivada e o integrador, ele vai ter a operação matemática de integração, ok? Então, aqui eles não vão ser mais operações básicas, né? Então, a gente trabalhou com o somador, com o subtrator, que eram operações matemáticas básicas, mas esses dois elementos aqui, eles vão ter funções matemáticas complexas, mas não quer dizer que o circuito em si vai ser complexo, beleza? Aqui a gente vai trabalhar com três componentes, né? A gente vai trabalhar com amplificador, com resistor e com um capacitor, basicamente, ok? Então, aqui a gente vai ter essas respostas específicas, então, de diferenciador, de derivada, e o integrador vai ter a resposta de integração ou de integral, beleza? Então, o que esse nosso diferenciador vai fazer? Como eu já comentei com vocês, ele vai ser uma derivada. Beleza, mas o que é a derivada? A derivada, ela nada mais é que uma detecção de uma taxa de variação, certo? Então, esse circuito, ele vai ter a capacidade de fazer a detecção de taxas de variação ao longo do tempo. Então, ele vai fazer a detecção de variação na entrada e vai, na saída, representar essa taxa de variação. Beleza? Então, no caso, esse circuito diferenciador, ele vai variar em relação à tensão de entrada e em relação ao tempo dessa tensão de entrada, ok? Ele vai ser diretamente proporcional à tensão, inversamente proporcional ao tempo. Então, quanto maior for a variação de tensão na entrada, mais variação na saída em relação à tensão eu tenho, e quanto menos variação de tempo na entrada, mais variação de tensão na saída eu tenho, ok? Então, a característica de tensão é direto e a característica de tempo é indireto, beleza? Ou inverso ao nosso sistema, ok? Então, toda vez que eu colocar um sinal de entrada, ele vai tentar identificar a derivada desse nosso sinal, beleza? Então, qual que é a ideia aqui? Para a gente ver graficamente esse processo. Então, se a gente olhar aqui graficamente, o que eu vou ter? Eu vou ter um sinal de entrada, ok? Que, nesse caso, é inicialmente um sinal contínuo, que vem desse ponto zero até o meu TI, e depois ele começa a ter uma variação. Então, ele varia desse VI até o VF. Ele varia da tensão inicial até a tensão final. Depois ele se mantém estável novamente, se mantém sem variação. Então, aqui a gente tem o VI e o VS, que é tensão inicial e tensão final, e temos também o TI e o TF, que é tempo inicial e tempo final. Vejam que essa variação aqui de entrada, ela pode ser descrita por uma tangente, beleza? Então, pode ser o ΔV, que vai ser VF menos VI, sobre o ΔT, que vai ser TF menos TI, beleza? Então, aqui a gente arranja as nossas variações do nosso sinal de entrada. Essa variação aqui, quando passada por um diferenciador, o que ela vai gerar? Ela vai gerar um sinal quadrado na saída, que tem uma amplitude específica, onde essa amplitude ela é relacionada
pela variação ΔV, ΔT, e pode ser multiplicada por uma característica de ganho, que é o nosso K aqui. Beleza? Então, a gente tem o sinal sendo respondido em relação à variação e também respondido a um possível ganho que eu posso dar. É obrigatório eu dar ganho nesse cara? Não. Então, esse ganho ele pode ou não acontecer. Posso falar que esse ganho é 1, posso falar que esse ganho é meio, posso falar que esse ganho é 12. Ok? Então, essa característica de ganho aqui, ela pode ser variada. Beleza? A gente consegue controlar. Obviamente que essa taxa de variação a gente não consegue controlar. Ela vai sempre depender do sinal de entrada que a gente está trabalhando. Então, a nossa amplitude de saída, ela vai estar relacionada ao que? Essa taxa de variação e ao ganho. Beleza? Então, se eu tiver uma taxa de variação maior, a amplitude do sinal de saída vai ser maior. Se eu tiver uma taxa de variação menor, a amplitude do sinal de saída também vai ser menor, ok? E esse sinal ele vai durar por quanto tempo? Ele vai durar pelo tempo que a minha variação acontece. Então, vejo que antes do TI, o meu sinal de entrada ele estava constante, então na minha saída eu tenho 0. Quando inicializou aqui a variação no TI, o que começou a acontecer no sinal de entrada? Ele começou a ter inclinação. Então, isso vai gerar a saída do meu diferenciador. Quando o meu sinal chega no TF, ele para de variar, o meu sinal aqui na saída também vai chegar no TF e vai parar de ter uma tensão. Ou seja, esse ganho ou essa tensão depende da variação. Quanto maior a variação, mais tensão na saída eu tenho. E esse pulso, digamos assim, ou essa amplitude temporal do ΔT, vai depender da amplitude temporal da variação. Se eu não tenho variação, a minha saída ela é obrigatoriamente 0. Se eu tiver variação, eu tenho uma saída acontecendo aqui, ok? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. O pico da onda quadrada seria quanto em variação contínua? Como assim, Flávio? Não sei se eu entendi sua pergunta. O pico da onda seria quanto em uma variação contínua? Ah, tá. Variação contínua, você está falando que a variação é 0. Isso? Se a saída for 0, quer dizer, se a entrada aqui for 0, ó, eu não tenho variação. Então, a minha saída também é 0. Então, quando eu não tenho variação na entrada, ou seja, que a minha variação, minha taxa de variação é 0, a minha saída é obrigatoriamente 0, beleza? Veja aqui, ó. Aqui eu estou numa linha contínua, beleza? O que vai acontecer aqui? Vai sair uma linha contínua zerada, beleza? E o pico, como que se forma? Tipo um seno. Então, se entrar um seno, vai sair um cosseno. Se entrar um cosseno, vai sair um seno. Beleza? Se a entrada for uma senoide. Se a entrada for uma senoide, sai uma cossenoide. Beleza, Tiago? Então, entrou seno, saiu cosseno. E como que o pico se forma? Então, o que o circuito ele vai fazer? Ele vai identificar exatamente esse momento em que essa taxa de variação inicia, ok? Então, a taxa de variação iniciou exatamente no TI, beleza? Então, como essa taxa de variação iniciou no TI, aqui nesse ponto TI, da saída, eu vou ter uma tensão aparecendo aqui, ok? Essa tensão ela vai ter uma amplitude relacionada à taxa de variação. Então, se eu tenho uma curva, ou se eu tenho
um valor menos acentuado, se eu tivesse um valor menos acentuado, a amplitude desse cara seria menor. Se eu tivesse um cara mais acentuado, a amplitude desse carinha aqui seria obrigatoriamente maior. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pera lá. Abriu, beleza. Pera lá. Olha só. Se eu tenho aqui uma variação menor ou menos acentuada, seria, por exemplo, a saninha vermelha, o que ia acontecer aqui? Ia acontecer que a minha saída ela também teria uma amplitude mais baixa. Então, nesse mesmo TI, uma variação menor me gera uma tensão em saída menor. Se, por acaso, eu tivesse mais variação, isso aqui, uma taxa de variação menor, o que ia acontecer? Ia acontecer que eu teria, obrigatoriamente, uma tensão maior aqui na minha saída. Então, essa taxa de variação, essa inclinação da curva, que vai gerar para a gente essa amplitude na saída, ok? Se caso eu não tiver variação, a minha amplitude ela sempre vai estar zerada. Então, veja nesse pedaço do sinal aqui. Eles estão sem variação, beleza? Eles estão contínuos. Então, nessa parte, na saída, o meu sinal ele também está contínuo em zero. Tenho taxa de variação, tem uma angulação do sinal, tem um ΔV acontecendo, aí o meu sinal ele vai aparecer aqui na saída, vai aparecer com uma constante de valor. Os dois gráficos são de tensão no domínio do tempo. Isso mesmo, os dois gráficos eles estão relacionando tensão no eixo Y e tempo no eixo X. Isso, André, eu não tinha falado sobre isso, ninguém tinha perguntado isso, mas é exatamente isso. Aqui eu tenho uma onda quadrada na saída, porque a minha taxa de variação na entrada ela está sendo constante. Se eu tivesse uma taxa de variação diferente, que não fosse constante, que fosse alterada a todo momento, eu não teria um quadrado na saída. Que, na verdade, acho que foi a pergunta do Thiago, né? O Thiago perguntou, se entrar uma senoide? Uma senoide, ela tem taxas de variação não constantes. O que sai? Sai um cosseno. Por quê? Porque a derivada de um seno é um cosseno. A derivada de um valor de taxa de variação constante é um valor constante, né? Mas eu tenho aqui essa possibilidade de ter esse valor constante, então por isso que vai me gerar esse quadrado, exatamente. Foi isso que você perguntou, Flávio? Eu não tinha entendido desta forma, meu cara, então me desculpe, realmente não havia entendido dessa forma a tua pergunta, mas agora faz mais sentido o que você perguntou. Isso aqui é um quadrado justamente porque essa taxa de variação é constante, beleza? Porque se a gente entrar em taxa de variação não constante, provavelmente a gente vai trabalhar com seno, cossenos, ou vai trabalhar com sinais senoidais, e a derivada de sinais senoidais sempre vão ser sinais cossenoidais, beleza? Então, esse circuito aqui, ele é sim uma derivada, tá, Thiago? Então, respondendo a sua pergunta, sim, isso aqui é uma derivada. Taxa de variação no tempo, beleza? Então, isso que é uma derivada, a gente falar da taxa de variação no tempo. O primeiro gráfico, Matheus, é um gráfico qualquer, é só um exemplo de um sinal de entrada, beleza? Então, se a gente tivesse esse sinal de entrada aleatório, a gente teria esse sinal de saída, beleza? Então, esse sinal de entrada aqui é só um sinal qualquer que a gente está analisando nesse primeiro momento. E depois a gente vai analisar outros sinais para ver o que acontece, beleza? Errei contínua com constante.
Ah, tá. É, contínua e constante são diferentes. Ah, bom que todos entenderam agora. Todos entenderam o que é uma derivada? Ou todos entenderam a ideia do gráfico? Que não quer calar, né? Será que agora, no quarto ano, eu realmente entendi o que é uma derivada? Ou será que agora, depois dessas questões, eu entendi o que é o gráfico? O K aqui, Matheus, é o ganho. Então, o possível ganho que a gente pode trabalhar. Beleza? Então, a gente pode representar ele por K, ou o mais comum seria representar ele pelo A. Beleza? Que é o formato mais padrão que a gente utiliza. Tranquilo aqui, pessoas? Mais alguma pergunta? Fez sentido agora? Não fez sentido? Beleza? Respondidos? Nada? Beleza? Vamos para o próximo aqui. Espera lá, se a variação fosse exponencial, como ficaria o segundo gráfico? Então, deixa eu fazer o seguinte processo aqui e expandir um pouquinho, Jonathan. Normalmente, quando a gente for trabalhar com um diferenciador, a gente vai trabalhar nessas respostas aqui, beleza? Então, a gente vai ter triangular, taxa de variação constante, vai virar um quadrado, beleza? O quadrado, que tem essas taxas de variações instantâneas, vão virar pulsos, beleza? E o pulso, se eu tentar derivar, não vai virar nada, beleza? Aí Deus se perguntar se eu tenho uma taxa de variação exponencial, se eu tenho uma taxa de variação, entre aspas, aleatória, o que, que ele vai gerar para a gente? Esse gráfico de saída, ele vai gerar para a gente a resposta da taxa de variação. Então, se esse cara aqui ele está tendo uma taxa de variação exponencial, essa minha segunda parte, ou esse meu segundo gráfico aqui, ele muito provavelmente vai trabalhar num formato voltado para o triangular, beleza? Ele vai começar a gerar uma taxa de variação voltada para um sistema mais triangular, beleza? Óbvio que aí depende da característica do teu sinal de entrada, né? Um sinal de entrada senoidal, se eu tivesse uma senoide aqui, olha que bonito uma senoide, eu responderia na saída com uma senoide. Se eu simplesmente tenho um sinal com taxa de variação exponencial que vai ao longo do tempo aumentando, eu vou ter uma resposta aqui nesse cara que vai ser obrigatoriamente um aumento dessa taxa. Então, ele vai aumentando, aumentando essa resposta até um ponto em que eu tenha a saturação do sistema, beleza? Então, ele pode começar inicialmente com um sinal quadrado e começar aos poucos e gerando um sinal tendendo a um triangular, muito provavelmente. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, Jonathan. Respondido? Então, Flávio, ele não vai conseguir gerar bem uma parábola porque a nossa resposta vai ser uma resposta capacitiva, né? Então, essa ideia inicial aqui, obviamente, que é a parte teórica e que vai ter uma tendência a responder dessa forma. Mas por eu estar num sistema prático, com capacitor ou um indutor e o amplificador operacional e tudo mais, ele não vai ter uma, digamos assim, capacidade tão explícita de responder uma parábola perfeita. Então, ele pode tender a fazer uma parábola, mas ele normalmente vai gerar, entre aspas, essa parábola de uma forma muito mais triangular. Beleza? Por isso que eu acabei mostrando ali o formato triangular do sinal, que é o que vai muito provavelmente acontecer. Ok? Beleza aqui, galera? Tranquilo? Tá bom. Então, vamos tocando. Vamos para a próxima. Então, aqui seria uma resposta com duas entradas não, desculpa.
um sinal com duas taxas de variação diferentes, beleza? E aonde eu estou tendo a inversão dessa taxa de variação. Então, inicialmente, minha taxa de variação aqui está positiva. Estou tendo uma taxa de variação positiva, estou tendo um ΔT sobre ΔV. ΔV sobre ΔT positivo. E depois, na sequência, eu tenho aqui uma taxa de variação negativa. Ok? Então, o sistema ele consegue pegar as duas coisas, certo? Aqui seria a resposta de um inversor. Então, para essa taxa de variação positiva, esse cara está me gerando uma resposta negativa. E para uma taxa de variação negativa, esse cara está me gerando uma resposta positiva. Beleza? Então, vejam que por essa taxa de variação, ele tem uma taxa maior, a resposta em tensão, ou seja, a amplitude do meu sinal de saída é maior. Quando eu tenho aqui no verde uma taxa de variação menor, eu tenho uma amplitude em tensão menor também, ok? Então, ele tem essa característica aqui de taxa de variação maior, só que é uma taxa constante, ele está gerando uma amplitude maior, taxa de variação menor, ele gera uma amplitude menor, ok? Isso aqui seria o exemplo de um inversor, ok? Então, quando ele está subindo, eu tenho um sinal negativo na saída, e quando ele está descendo, eu tenho o exemplo aqui de um sinal subindo na saída, ok? Então, cadê? Porque quando sobe no 1 e desce no 2, isso, porque é inversor. Beleza? Então, quando está subindo aqui, por ser inversor, a taxa é positiva, então ele me gera uma resposta negativa. E aqui, na descida, a taxa é negativa, por ser inversor, o valor é positivo. É diferente do primeiro aqui. Esse primeiro ele seria não inversor. Taxa positiva, resposta positiva. O segundo é inversor. Taxa positiva, resposta negativa. Taxa negativa, resposta positiva. Opa. Isso que ele falou de amplitude. Tipo, subiu muito em pouco tempo, a amplitude é alta. Aí se desce muito em pouco tempo, a amplitude é menor. Isso mesmo, Matheus. Então, aqui a ideia é que a gente sempre vai calcular essa taxa de variação. A taxa de variação, ela depende do quê? Do ΔV e do ΔT. Beleza? Então, se a gente olhar aqui para esses dois sinais, ou para essas duas partes de sinal, a gente vai ver que o ΔV deles são iguais. Beleza? Porém, o ΔT desse primeiro pedaço, de T1 até T2, ele acaba sendo menor do que o do segundo pedaço, que vai do T2 até o T3, ok? Então, mesmo ΔV e dividir por um valor menor, eu vou ter uma taxa de variação maior, o que vai gerar uma amplitude maior. Nessa segunda parte do sinal, se eu pegar mesmo ΔV e dividir por um ΔT menor, vai fazer com que eu tenha um valor menor, ou seja, a minha amplitude aqui é menor. Então, tudo vai depender dessa taxa de variação. Vai depender tanto da variação em V, em tensão, quanto da variação em T, que é o meu tempo. Beleza? Então, se eu tenho menor taxa de variação, ou seja, se ele levar mais tempo para cair a mesma tensão, a minha taxa de variação é menor. A minha curva, ela está menos inclinada. Então, quanto menor a inclinação, menos amplitude eu vou ter na saída. Respondido ali, Matheus? Beleza? Então, ok? Isso aqui é justamente para a gente ver essa característica, tá, galera? De que eu tenho taxas diferentes, essas taxas diferentes vão me gerar
amplitudes diferentes. Beleza? Eu posso ter a inversão da minha taxa de variação. Inversão da taxa de variação me gera inversão da resposta. Beleza. Agora, se a gente olhar, por exemplo, isso aqui. Então, ao invés de a gente olhar um sinal, entre aspas, triangular, a gente olhar um sinal quadrado. Nesse sinal quadrado aqui, existe taxa de variação? Sim, existe taxa de variação. A gente vai ter uma taxa de variação acontecendo justamente nas minhas bordas. Então, quando acontece aqui, teoricamente, a borda de subida, eu tenho uma taxa de variação. Quando acontece a borda de descida, eu tenho, teoricamente, a variação, beleza? Nesse caso aqui, quando as bordas acontecem, de um sinal quadrado, de um sinal, teoricamente, com uma resposta de taxa de variação infinita, a gente estaria com esse diferenciador aqui, identificando justamente essas bordas, ou seja, quando que elas vão acontecer. Então, eu tenho um ΔV muito alto, ok? E tem um ΔT que tende a zero. Então, o que vai acontecer na minha saída? Vai acontecer que eu vou ter picos de tensão, ok? Onde esses picos de tensão vão ser relacionados apenas ao ΔV e o ganho. Então, eu poderia gerar aqui um pico de tensão que é igual ao pico da minha variação na entrada. Ok? Então, quando essas bordas acontecerem, o que o sistema de diferenciação aqui vai fazer é gerar pico de tensão. Então, tem os picos que podem ser positivos ou negativos. Então, consigo identificar aqui se é uma borda de subida ou se é uma borda de descida. Ok? Então, ambos os picos seriam aqui identificados no meu sistema, beleza? Isso por quê? Porque o diferenciador, ele vai identificar essas taxas de variação. Se aqui inicialmente o meu sinal está constante, a minha saída é zero. Quando eu tenho a taxa de variação, o que vai acontecer na saída? Ele vai gerar a resposta em relação a essa taxa. Por ser uma taxa entre aspas, de variação instantânea, a minha resposta na saída vai ser um pulso, teoricamente, também instantâneo. Então, seria uma resposta a um pulso aqui que vai acontecendo. Ah, e se eu tentar gerar o diferenciador em cima desse pulso? Ele não vai sair nada, beleza? Eu preciso ter essa mínima taxa de variação aqui, preciso ter essa continuidade para que ele consiga, digamos assim, funcionar, beleza? Então, a partir do momento que eu vou colocando mais diferenciadores em cima desses pulsos, o meu cenário vai sendo, entre aspas, perdido e eu não vou conseguir mais gerar nenhuma identificação. Então, normalmente, né, eu vou trabalhar com esse diferenciador até o momento que eu saiba que eu tenho um sinal quadrado. Ah, eu tenho pulsos no meu sistema. Não faria sentido, não faria muito sentido eu trabalhar o diferenciador, porque a tendência da resposta desse cara vai ser um grande zero na saída. Beleza? Esse aqui não, Matheus. Esse não é inversor. Por quê? Aqui eu tenho uma taxa de variação positiva, está me gerando uma resposta positiva. Taxa de variação negativa está me gerando uma resposta negativa. Então, esse cara aqui seria um não inversor. Beleza? Então, esse aqui não seria inversor. Taxa positiva de variação, resposta positiva. Beleza? Então, essa aí é a ideia do nosso diferenciador. Ele trabalha em cima dessa taxa de variação do sinal, ok? Então, sempre que
a gente for pensar num diferenciador, a gente vai estar trabalhando com a identificação da taxa de variação. E eu sempre vou ter que lembrar do processo padrão. Derivada de seno, cosseno. Derivada de uma triangular vai me gerar um quadrado. Derivada de um quadrado vai me gerar pulso. Derivada do pulso não vai me gerar nada. Beleza? Então, sempre vai trabalhar nesse processo. Ok? Então, como que seria um diferenciador simples? Como que seria um elemento diferenciador simples? Ele seria um circuito RC. Então, um circuito RC, ele é uma forma da gente gerar um diferenciador ou da gente gerar uma função matemática de derivada, beleza? Então, esse circuito aqui já seria o suficiente para que a gente conseguisse fazer a diferenciação do nosso sinal. Outro componente agora ficou sério. Isso, vamos usar um capacitor agora. Então, aqui a gente teria o capacitor e o resistor. Então, se a gente olhar, a gente tem um sinal quadrado, qualquer, um sinal aleatório, só para a gente analisar, sendo colocado no nosso sistema, beleza? O que vai acontecer aqui, então? A gente vai ter que lembrar que esse capacitor, ele tem um processo de carga, ok? Então, nesse processo de carga, o que acontece? Acontece nesse processo de carga que o capacitor ele vai inicializar descarregado e vai carregar a tensão sobre ele durante um certo período de tempo. Esse certo período de tempo é o 5 tal, que a gente já estudou lá em circuitos, beleza? Que é aquela relação de tempo relacionada ao resistor e ao capacitor. O nosso tal aqui do circuito é R vezes C. Esse capacitor ele vai levar 5 tal para carregar completamente. Então, eu sei que a resposta sobre esse capacitor seria o quê? Seria, entre aspas, um sinal aonde eu vou iniciar em zero, ele vai subindo até chegar no pico, beleza? Então, tem essa carga acontecendo. Então, a gente tem que lembrar lá que a gente tem um período de carga até o momento que ele entra no regime permanente. É o que está sendo mostrado aqui, ó, nesse gráfico do meio, que é o nosso VC. Então, o capacitor ele começa com um zero de tensão, quando esse sinal aqui é colocado sobre ele, e ele tem esse processo de carga, que aqui está sendo representado de uma forma bem rápida, mas vejam que eu tenho o abaulado aqui acontecendo. Então, tem aquele processo de carga acontecendo no meu elemento capacitivo, beleza? E essa carga no elemento capacitivo, ela também vai obrigatoriamente gerar uma tensão sobre o resistor. Então, quando essa tensão de entrada aqui acontece, ou quando eu energizo o meu sistema RC aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que a tensão do elemento capacitivo vai iniciar em zero e a tensão do elemento resistivo vai inicializar em máximo. Então, eu vou ter um pico de tensão acontecendo sobre ele. E conforme a tensão do capacitor vai surgindo ou vai se carregando, a tensão desse elemento resistivo ela vai diminuindo. Justamente porque a somatória das tensões aqui tem que sempre ser igual à somatória da tensão de entrada. Beleza? Então, o que eu estou consumindo tem que ser igual ao que eu estou gerando. Então, se eu inicializei o capacitor em zero, estou gerando, sei lá, 10 volts. Inicializei o capacitor em zero, o resistor vai ter 10 volts. Conforme o capacitor vai carregando, vai chegar um momento onde o capacitor vai ter 2 volts. O resistor não pode mais ter 10, ele vai começar a perder tensão, ele vai ter 8. Quando o capacitor chegar em 5 volts, o resistor vai ter 5 volts. Ou seja, conforme o capacitor for carregando, esse meu elemento resistivo ele vai
perdendo tensão até zerar, ok? Então, a gente lembra lá que quando a gente está trabalhando com carga e descarga de elemento capacitivo, elemento indutivo, a gente tem, no caso do capacitor, a carga de tensão acontecendo nele e a perda da tensão acontecendo no resistor. A gente tem essa ponta de sinal aqui, beleza? Então, isso aqui funciona como um diferenciador? Sim. Por quê? Aqui acontece uma borda no meu sinal e esse sistema aqui ele tem a, entre aspas, capacidade de identificar essa borda, justamente porque o resistor ele vai ter essa tensão de entrada e essa tensão ela vai ao longo do tempo sumindo, beleza? Até zerar. Aí um problema prático que sempre vai acabar acontecendo é que, trabalhando com um sistema de carga capacitiva, a gente sempre vai ter esses abaloados aqui no nosso sinal. Por quê? Porque a carga do elemento capacitivo ela não acontece de forma instantânea. Então, quando a gente olha para esse tipo de sinal, ele não é, digamos assim, real. Ele vai ter aqui acontecendo um pequeno abaloado. Ele não vai acontecer perfeitamente, beleza? Então, vai acontecer que aqui eu vou ter subida dele, e vai descer e vai ter um abaloadinho aqui que vai ser resquício da resposta do elemento capacitivo, beleza? Então, óbvio que isso aqui é uma resposta teórica, ele se aproxima muito disso, mas a nossa resposta prática, se a gente for analisar, ela sempre vai ter esse resquício aqui da resposta capacitiva, beleza? Vamos lá? Porque a subida é instantânea e a descida não? Porque essa resposta do resistor aqui, Tomás, ela é inversa à resposta do nosso elemento capacitivo, beleza? Então, o que acontece aqui? Acontece que quando a gente vai inicializar esse sistema, vamos supor um instante zero, beleza? No instante zero, vamos supor que esse cara aqui tem mais 10 volts, beleza? Esse cara tem mais 10 volts. O que vai acontecer? Nesse exato instante que eu inicializei, obrigatoriamente, esses 10 volts que estão sendo gerados, eles vão ter que ser consumidos pelas cargas. Beleza? Obrigatoriamente, o capacitor, quando eu inicio a carga nele, ele tem 0 volts. Isso vai fazer com que toda a tensão vá para esse elemento resistivo. Por isso que eu tenho esse pico instantâneo acontecendo. Sempre no elemento resistivo, que tem uma resposta em frequência correta, digamos assim, né? Ele sempre responde instantaneamente. Então, conforme o meu capacitor ele vai carregando, ele vai começando a carregar esses 10 volts, ele vai ter 0,1 volt. Esse cara aqui ele vai começar a perder tensão. Então, ele vai começar a perder lá, vai ter 9,9. Beleza? Então, o que acontece? Acontece que o capacitor, para ele carregar e chegar no 10 volts, ele leva um certo período de tempo, por isso que eu tenho essa característica de não ter o decaimento instantâneo. Porém, quando a gente energiza esse sistema, o resistor ele tem uma resposta em frequência, digamos assim, perfeita, então ele vai automaticamente ou instantaneamente ter a tensão do nosso, da nossa fonte. Ok? Beleza, mano? Então, aqui. Isso é justamente por causa da resposta capacitiva, né? Isso. Quanto, na verdade, não só mais capacitância, né? Vai depender ali da relação RC. Por quê? Para o capacitor carregar, ele leva 5 tal. O tal, ele é R vezes C. Então, se eu posso ter uma capacitância baixa, mas ter uma resistência muito alta. Isso também vai forçar com que eu tenha uma carga mais lenta. Assim como eu posso aumentar uma outra capacitância e ter um resistor extremamente baixo. Então, tudo vai depender da relação. Ela não depende única e exclusivamente
do C, depende da relação RC, beleza? Ah, sim, isso mesmo, Thomas. Ali é mais por uma falha do desenho, né, que elas não estão perfeitinhas ali e acaba que parece que a carga acontece muito mais rápido que a descarga, né? Mas justamente para a gente, digamos assim, esse cara que ele está mais ampliado, para a gente realmente ver essa resposta aqui acontecendo. Essa resposta que ela não é tão importante para a gente, porque o que a gente realmente quer é isso aqui, beleza? Mas não, elas não estão em escala ali mesmo. Se a queda do resistor não é instantânea, porque o capacitor está constante ali. Justamente isso que o Tomás comentou, Matheus. Eles não estão perfeitamente em escala aqui, beleza? Tanto que, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu não sei fazer isso. Aqui, ó. Veja que não é instantâneo, né? Mas está com abaloadinho ali, beleza? Esse aqui está bem instantâneo, esse aqui está com a resposta capacitiva, mas eles estão um pouco fora de escala ali mesmo, beleza? Ok? Porque o importante para a gente aqui é analisar essa resposta de saída, beleza? Porque a nossa saída vai ser a tensão sobre o resistor, né? E o a gente já estudou essa questão das respostas capacitivas, da carga e descarga, isso aqui vocês sabem de cor e salteado, então não tem que se preocupar com isso aqui, beleza? Então vamos seguindo. Esse aqui é o nosso diferenciador simples, ok? Obviamente que a gente não vai trabalhar com esse cara, a gente vai colocar isso no sistema de amplificação operacional, tá? Mas aqui, aí a gente tem as respostas padronizadas, ok? Então, quando a gente vai trabalhar com a entrada triangular, essa entrada ela vai virar um quadrado. Quando a gente for colocar uma entrada quadrada, esse cara ele vai virar o que a gente chama de pulso agudo. São pulsos, ok? Porém, por eles terem essa parte abaloada aqui no final, a gente dá o nome de pulsos agudos, beleza? Então, não é um pulso perfeito, né? Não é igual à nossa teoria, onde a gente tem um pulso perfeito acontecendo aqui, a gente tem esses pulsos agudos acontecendo no processo. E daí a gente entra no nosso amplificador diferenciador propriamente dito, beleza? Então, esse carinha aqui é o que a gente realmente vai utilizar para fazer a nossa amplificação. Deixa eu ver o chat. Daria para mudar esse pulso agudo com tri aqui. Mudar de que forma? Deixar ele como um pulso perfeito? Então, a aproximação desse pulso, Abner, ele vai depender muito mais dessa relação RC do que a gente colocar mais alguma coisa no circuito, né? Eu poderia colocar outros componentes para tentar aproximar mais essa resposta, mas a melhor coisa a se fazer, digamos assim, é você ter, digamos, uma noção média do que você quer trabalhar de frequência ou de qual que vai ser a tua frequência, para que você consiga relacionar esse R e esse C aqui, para que esse pulso agudo ele seja o menos ruim para a tua aplicação, ok? Particularmente, eu não indicaria colocar outros componentes para tentar sanar isso aqui, né? Eu particularmente diria para mexer nesses dois carinhos aqui e tentar diminuir. Mas um ponto, talvez, que não tenha ficado tão claro, digamos assim, é que esse pulso agudo, ele, em muitos casos, ele não vai ser perceptivo, né? Então, vai acontecer esse pulso agudo, mas ele não vai ficar
tão aberto assim. Ele pode ficar bem mais fechado, beleza? Como se fosse algo muito mais parecido com isso aqui. Então, como se fosse algo muito mais parecido com isso, beleza? Do que propriamente com isso. Então, eu tenho essa característica, eu sei que eu vou ter essa característica, beleza? Mas na maioria dos casos ele vai ser praticamente imperceptível. Mas a gente sabe que ele está ali, que ele pode vir a ser mais perceptível dependendo do circuito ou dependendo da frequência que a gente está trabalhando. O pulso agudo, por ser muito pequeno, vai parecer exatamente, Matheus. Dependendo da frequência que a gente estiver trabalhando, dependendo da análise temporal que a gente estiver fazendo no osciloscópio ou em algum circuito específico, esse pulso ele vai acabar aparecendo muito instantâneo, né? Óbvio que aqui ele acaba aparecendo de uma forma bem mais aberta, justamente para que a gente veja que o que está acontecendo realmente é isso. Mas quando a gente vai para uma análise mais aberta do sistema, o que a gente muito provavelmente vai ver é isso aqui, são esses pulsos reais, digamos assim, acontecendo. Mas, no fim das contas, a gente sabe que não existe um pulso perfeito, eles vão ser todos trabalhados dessa forma. Conforme a gente for abrindo a nossa escala de análise, a gente vai cada vez mais perceber essa característica do agudo acontecendo. Ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai analisar, então, o nosso amplificador diferenciador, beleza? Então, esse circuito aqui vai ter uma quantidade de aplicabilidade extremamente grande, né? Por quê? Primeiro, a aplicabilidade mais simples dele é detecção de pulso, né? Ou detecção de bordas, no caso, né? Então, sempre que eu quiser fazer um sistema que tenha capacidade de detectar borda, vou fazer a utilização desse cara. Toda vez que eu quiser fazer um sistema de controle, por exemplo, eu quero fazer um PID, quero fazer um PID analógico, eu vou trabalhar com esse circuito diferenciador, justamente para fazer a parte do D de um PID, beleza? Vocês estão vendo agora controle, né? Então, isso aqui encaixaria muito com a disciplina de controle que vocês estão fazendo. Então, caso eu queira fazer um sistema de controle totalmente analógico, eu vou obrigatoriamente trabalhar com esse tipo de bloco diferenciador e tipo de bloco integrador, beleza? Então, a gente tem ali uma gama muito grande de aplicações. Outra coisa que vocês obviamente já viram é que a gente tem um capacitor aparecendo ali no nosso circuito, ok? Então, obrigatoriamente, quando eu for fazer um diferenciador, quando eu for fazer um integrador, eu vou trabalhar com o capacitor, ok? Poderia trabalhar com indutor? Sim, poderia também fazer esse circuito ser indutivo. Porém, né, as aplicações com os circuitos capacitivos, eles têm características de resposta, entre aspas, muito melhores do que os sistemas indutivos. Então, seria muito mais interessante trabalhar, ou sempre tentar trabalhar com ele, com elementos capacitivos, ao invés de trabalhar com elementos indutivos. Poderia fazer com indutor, mas não é tão prático, não é tão interessante de se trabalhar, beleza? Como a gente já viu, esse cara tem a saída numa taxa de variação proporcional à entrada, então ele varia referente à entrada, beleza? Ou a taxa de variação. E o nosso diagrama esquemático aqui, ele tem o quê? Na nossa entrada positiva, a gente tem o nosso terra, beleza? Então, na entrada positiva, ele tem o terra. Na entrada negativa, a gente tem o capacitor e o RF. Aqui no capacitor tem a entrada e no RF eu vou ter a realimentação. Então, vejam que eu tenho feedback acontecendo, esse RF é de gestor de feedback, tenho a realimentação acontecendo pela entrada negativa e tenho
meu VI, o meu sinal de entrada acontecendo também pela entrada negativa. O que isso significa? Significa que esse circuito é um circuito inversor. Beleza? Então, o meu sinal vai entrar pela negativa, eu vou ter o feedback aqui pela negativa também. VDD, AGT, usou PID no primeiro ano com carrinho. Ah, tá. Lá no trabalho de introdução, né? Introdução à Engenharia da Computação. Sim, vocês usaram lá um PID, e daí o PID é justamente parte P é proporcional, aí é integral e a D é derivativa. Então, para fazer um controle ali, digamos assim, bem feito, normalmente a gente usa as 3 características. Beleza? O Sumobot vocês também usaram. PID é uma forma de controle bem, entre aspas, simples de se executar para muitas aplicações. Então, é algo bem bacana de se trabalhar. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai analisar ou tirar a função de transferência desse carinha aqui. Okay? Então, vamos pegar esse cara, vamos jogar ele lá para o nosso Word. E vamos gerar análise em cima dele. Beleza? Então, vamos pegar esse carinha aqui e vamos analisar para gerar a nossa função de transferência. Então, por onde que a gente vai começar aqui? A gente vai ter que começar por alguma coisa que consiga relacionar VI com VO. Ok? Então, a gente teria que analisar um nó onde a gente consegue relacionar VI com VO, e esse nó vai ser justamente esse nosso V-. Então, esse nó V- seria o nó mais interessante para a gente gerar a nossa análise. Porém, antes de a gente começar a análise, o que a gente sempre vai ter que lembrar, obrigatoriamente? A gente vai ter que lembrar que toda vez que a gente for trabalhar com esse nosso amplificador operacional, a gente vai ter que a nossa Zen é igual a infinito, beleza? E a gente também vai ter que lembrar, obrigatoriamente, que o nosso V+, é igual ao nosso V-. Por que que o nosso V+ é igual ao nosso V-? Nosso V+ e nosso V- eles são iguais por causa do circuito virtual que a gente tem entre a entrada positiva e a entrada negativa, beleza? Então, obrigatoriamente eu tenho essa caracterização, beleza? Então, impedâncias de entrada são infinitas e V+ e V- são iguais, ok? Isso aqui já vai ajudar a gente porque eu sei que V+ vale 0, beleza? Então, eu já sei que V+ vale 0 volts. Ah, professor, mas por que V+ vale 0 volts? Porque o V+, que é o nó relativo à entrada positiva, está ligada no terra. Se ela está ligada no terra, ela vale 0 volts. E se V+ é igual a V-, eu posso falar que V- também é igual a 0 volts. Beleza? Então, já teria essas características aqui, entre aspas, prévias à minha análise. Óbvio que isso também faz parte da análise. Beleza, pessoal? Isso também faz parte da análise. Mas seria alguns detalhes prévios a gente realmente começar a analisar o nodal, aplicar alguma coisa ali, porque essas características aqui elas vão ser imprescindíveis para que a gente consiga analisar corretamente o nosso sistema. Beleza? Então, vamos lá. Por onde que a gente vai começar a analisar? A gente vai começar a analisar pelo nó V-. Então, analisar pelo nó V-.
beleza? O que a gente vai aplicar no 9-? A gente vai aplicar uma lei de Kirchhoff para correntes. Então, nesse nó aqui, a gente vai fazer a aplicação do LCK, de uma lei de Kirchhoff para correntes, beleza? Então, se a gente analisar esse nó, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, a princípio, uma corrente C, a corrente referente ao capacitor. A gente vai ter uma corrente do R, referente ao resistor. E a gente vai ter a corrente que entraria aqui no nosso amplificador operacional, beleza? Então, aqui, se a gente for analisar, o que a gente teria? A gente teria uma corrente C, beleza? IC aqui. A gente teria um IRF e a gente teria um IV-, um IB-, beleza? Corrente de polarização ou a corrente do nó, beleza? Então, se a gente levar em consideração essa característica de sentidos que eu coloquei aqui, o que a gente vai ter? Corrente que está relacionada ao nó C, corrente que vai estar relacionada ao capacitor vai estar entrando no nó, corrente relacionada ao resistor vai estar entrando no nó, e corrente relacionada ao amplificador vai estar saindo do nó, beleza? Então, a gente tem aqui que a corrente do capacitor está entrando, a do resistor está entrando e a do amplificador está saindo. Então, a gente sabe que essa LCK vai dizer para a gente que a somatória das correntes que entram tem que ser exatamente igual à somatória das correntes que saem. Então, aqui, o que eu tenho? Que o meu IC mais o meu IRF são iguais a IV-, beleza? Então, a corrente está entrando aqui neste nó. Então, a princípio, a gente tem isso daqui, beleza? Aí, com isso aqui, com essa equação relacionada ao nosso 9-, e essas informações aqui de cima, mais especificamente essa informação, a gente consegue melhorar um pouquinho essa equação. De que forma? A gente pode falar que essa corrente que está relacionada à entrada no amplificador operacional é zero. Justamente porque, por eu ter uma amplitude de impedância infinita, a amplitude da corrente vai ser zero. Beleza? Então, corrente e impedância são inversamente proporcionais. Quanto mais alta a impedância, menos corrente. Se a impedância é infinita, a corrente vai ser obrigatoriamente zero. Beleza? Então, consigo ter essa característica aqui, eu consigo fazer a minha equação funcionar desta forma. Beleza? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente, por padrão, fazia alteração dessas correntes para tensões, certo? Então, a gente transformava o I em V sobre R, beleza? Então, se a gente transformar essa corrente para tensão sobre resistência, o que a gente vai ter? A gente vai ter a tensão sobre esse nosso resistor, divididos pela resistência dele, beleza? No caso, a tensão desse cara, já vamos colocar em nodal, que seria o quê? VO menos V-, beleza? Porque, a princípio, eu considerei que a corrente estava entrando no V-, então sai do 9O, entra no V-, então a minha polaridade é do VO para o V-. Então, aqui, o que eu teria? Eu teria que a nossa corrente
IRF, ela vai ser transformada em tensão de VO menos a nossa tensão de elementos. Beleza? Então, IRF. Ok? Então, essa nossa IRF, a gente transforma em isso aqui, tensão por resistência. Beleza? Daí, a nossa corrente, o que a gente vai fazer? A gente não vai dar uma característica nodal para ela, porque ela não trabalha linearmente como o nosso elemento resistivo. Ela trabalha de forma diferencial, beleza? Então, a gente vai pegar e vai colocar nela o formato diferencial padrão quando a gente vai trabalhar com elemento capacitivo, que vai ser o quê? A gente vai usar a derivada da tensão. Então, para a gente transformar essa corrente aqui, a gente vai usar a derivada da tensão relacionada a essa corrente. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar lá o nosso dV dt. Ok? Obviamente que isso aqui multiplicado pela nossa capacitância. Então, a gente pode dizer que a corrente aqui do nosso elemento capacitivo é, na verdade, a derivada da tensão. Beleza? A gente estudou isso lá em circuitos elétricos. Então, a gente vai utilizar essa relação aqui. Beleza? Daí, o que a gente faz agora? Agora, a gente vai pegar e vai alterar o valor de V- que a gente já conhece. O valor de V- é 0. Beleza? Então, a gente poderia alterar isso aqui para 0. A gente vai ter VO menos 0, que é VO sobre RF apenas. Beleza? Então, a gente vai ter isso daqui. Menos 0, ou seja, VO sobre RF. O que a gente tem que fazer agora? Isolar o nosso VO. Para isolar o VO, eu vou pegar, vou passar ali a nossa derivada lá para o outro lado como negativo, beleza? Vamos pegar esse cara aqui, passar para o outro lado como negativo. E, por último, vou pegar esse RF que está dividindo e vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, esse aqui que a gente tem. A resposta ali do nosso circuito vai ser o quê? Vai ser que a tensão de saída, nosso VO, vai depender da relação RC, que é justamente a nossa relação padrão do tal, da taxa de variação do nosso elemento capacitivo, ok? E vai depender de variação da nossa entrada. Deixa eu arrumar o D aqui, é D minúsculo. D maiúsculo, sem querer. Então, é isso aqui que a gente vai ter. Então, a nossa tensão de saída, ela depende do quê? Ela depende de uma taxa de variação da tensão e ela depende do R e do C. Então, esse R e esse C aqui, eles vão definir para a gente o ganho. Então, isso aqui é a parte do ganho. Isso aqui é a parte do sinal de entrada. Só que não é o sinal de entrada propriamente dito, mas sim a taxa de variação do sinal de entrada. Então, esse circuito aqui, ele é um circuito diferenciador que tem uma resposta de uma derivada. Por quê? Porque eu estou colocando o elemento capacitivo e esse elemento capacitivo, ele tem essa resposta de derivação. Beleza? Então, obrigatoriamente, o VO vai estar relacionado ao VI de forma derivativa. Não faria sentido eu falar que esse cara é um derivador
e na hora de montar a função de transferência do circuito não aparecer uma derivada, ok? Então, eu tenho a derivada aparecendo aqui no meu circuito, na minha função de transferência. Então, o VO está, sim, relacionado a uma derivada da tensão de entrada. No chat, o menos indica inversão. Isso. O RC é o K, o ganho, que pode ser também como sendo A, e o resto é a variação, igual no gráfico. Isso mesmo, Matheus. Então, vamos voltar aqui para o nosso gráfico, só um pouquinho, cadê? Aqui. Deixa eu ver, apareceu aí para vocês. Então, isso aqui, voltando para o gráfico. Essa taxa de variação aqui é justamente o nosso dt. Então, se eu puxar para cá, no gráfico ali eu tenho a taxa de variação, que é relacionada a isso aqui, essa é a minha taxa, ok? Esse meu K está relacionado a esses dois caras aqui. No caso, eu poderia até falar que está relacionado a um negativo também, né? Se eu olhar para esse gráfico, né? Mas é a questão do ganho. Então, taxa de variação, essa taxa de variação na entrada e gera uma resposta na saída. É justamente isso aqui, ó. Beleza? Então, taxa de variação multiplicada por um ganho. Taxa de variação multiplicada por um ganho. Beleza? Tranquilo aí, galera? De boas? Dominadaço? Tranquilo, massa. O bom é que, nesse caso ali específico, óbvio, né, que eu só falei para vocês, mas vocês lembram lá de circuitos que o capacitor ele responde uma taxa de variação da tensão. Por isso que a gente só inseriu a derivada ali, porque isso vocês já estudaram como funciona e por que é dessa forma lá em circuitos. Beleza? Então, vamos tocando aqui. Então, aqui tem o equacionamento. Chegamos no mesmo resultado? Chegamos, beleza? Deu tudo certo. Então, fizemos corretamente lá o equacionamento do nosso sistema, beleza? Então, esse sistema aqui depende de uma derivada, por isso que ele é um derivador. Ok? Então, bacana. Agora, o nosso integrador. Então, já vimos o derivador, agora vamos ver o integrador. O que o integrador faz? Ele vai fornecer na saída uma tensão proporcional à área sobre o sinal de entrada, beleza? Então, basicamente, como vocês já sabem, a integral seria o inverso da derivada, certo? Então, esse meu sistema de integração, ele vai, em vez de fornecer a taxa de variação, ele vai fornecer para a gente qual que é a área que eu tenho do sinal, beleza? Então, se eu pego um sinal quadrado, o que vai acontecer? Vai acontecer que a minha saída vai ser um sinal triangular. Por quê? Porque ele vai calculando a área. Conforme esse sinal quadrado aqui vai sendo gerado, a área dele vai obrigatoriamente aumentando. Beleza? Então, esse circuito aqui ele vai ter uma resposta de integração. Ou seja, ele vai sempre inverter as respostas do derivador. Então, um derivador, ele faz com que o triângulo vire um quadrado. O integrador faz o processo inverso. Ele faz que um quadrado vire um triângulo. Beleza? Ah, mas e se eu tiver uma senoide? Ele vai integrar a senoide e vai transformar numa cossenoide. Beleza? Assim como diferenciador. Então, sinais senoidais não são alterados, eles continuam no formato senoidal. A única diferença que eu vou ter de integrar e derivar esses caras é a fase, beleza? Então, quando eu passo um seno para um integrador, eu vou defasar o meu sinal original para gerar um cosseno. Quando eu passo para um derivador, também vou defasar o meu sinal original, mas eles vão continuar respondendo nas características
de oscilação, beleza? Esses caras aqui, eles não vão mudar a frequência de sinal senoidal, beleza? Então, eles vão sempre replicar o sinal senoidal e vão gerar atrasos relativos a ele. O que ele vai trabalhar mesmo, ou a característica, entre aspas, de real trabalho desses caras, vão ser dados em cima de sinais triangulares e sinais quadrados, beleza? Então, esse integrador aqui, ele vai calcular a área do sinal quadrado e vai mostrar para a gente essa área aqui sendo vai apresentando essa característica de resposta na saída. Beleza? Então, ele mostra a área. Conforme a área vai crescendo, ou seja, conforme o sinal vai se tornando constante na entrada, esse sinal ele vai aumentando na saída. Ok? Então, aqui um exemplo. Né? Tenho um integrador e tenho um diferenciador. Então, na entrada do integrador, tem um sinal quadrado acontecendo. O que o integrador vai fazer? Ele vai calcular a área desse sinal. Então, conforme o tempo vai passando, ele vai gerando uma variação na subida. Então, esse sinal está sendo gerado aqui na entrada, eu vou mostrando que a área desse sinal está crescendo. Quando eu tenho essa inversão aqui, ele vai começar a fazer o cálculo inverso desse cara. Então, esse sinal quadrado, que tem parte positiva e parte negativa, vai virar um sinal triangular, que tem parte positiva e parte negativa. Então, quando eu tenho uma área positiva, ou seja, uma área acima de zero, esse integrador ele vai me gerar uma taxa de variação positiva. Quando na entrada eu tiver um sinal abaixo de zero, esse integrador vai me gerar uma taxa de variação negativa. Ah, e se eu tiver uma constante zerada na entrada do integrador, o que vai acontecer? Nada. Não tem área o sinal, ele vai sair zerado. Beleza? Então tem que ter essas áreas, tem que ter essas variações aqui para que ele funcione corretamente. Daí, como a gente já viu, o diferenciador, quando eu coloco a taxa de variação, ele gera o sinal quadrado. Então, bacana aqui que eu consigo retransformar o meu sinal, caso eu queira. Então, consigo pegar um sinal quadrado, transformar ele num sinal triangular e depois retransformar ele com um sinal quadrado de novo. Por quê? Porque elas vão ser operações complementares, beleza? Ou seja, se eu integrar, eu consigo fazer uma derivada e trazer o meu sinal para o original. Se eu derivar, eu consigo fazer uma integral e trazer o meu sinal para o original. Beleza? Então, ele sempre vai trabalhar dessa forma. Ok? E o que vai ser o nosso circuito aqui de amplificação integrador? Então, aqui a gente vai ter uma quantidade de aplicabilidades também tão grande quanto a do diferenciador, beleza? E a gente também vai ter o acréscimo do capacitor. Então, o circuito ele só tem a capacidade de funcionar por causa desse capacitor aqui. Poderia ser um indutor? Sim, poderia também ser um indutor, mas, por questão prática, o capacitor ele responde de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais fácil de se trabalhar. Então, aqui a gente normalmente vai usar elemento capacitivo. Qual que é a diferença desse circuito para o circuito do diferenciador? A diferença é a posição dos elementos. Percebam que o circuito é praticamente o mesmo. Aqui eu tenho na entrada positivo terra, tenho a realimentação acontecendo para a entrada negativa e o meu sinal continua entrando na negativa. A diferença é que agora a entrada passa pelo resistor e o feedback está acontecendo pelo capacitor. Beleza? Então, essa é a grande diferença do circuito. Esse reposicionamento. E óbvio que esse reposicionamento vai causar com que ele responda de uma forma diferente. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar esse circuito aqui, vamos jogá-lo lá para o nosso Word e vamos analisar esse cara.
Beleza? Aqui, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Então, vamos começar definindo ali nossas correntes. Então, vamos, a princípio, fazer a mesma consideração. Tenho o IR1 aqui, o IR entrando no nó. Vou ter a corrente do capacitor entrando no nó. E vou ter a corrente aqui do amplificador saindo do nó. Beleza? Então, basicamente, a mesma configuração de correntes. Então, se a gente olhar aqui em cima, foi o que a gente fez. A gente pode pegar a mesma análise, ok? Porque é o mesmo circuito e a gente está fazendo a mesma análise. Então, a gente tem isso aqui, é exatamente igual, não tem alteração nenhuma. Beleza? Agora, o que a gente consegue fazer ali no nosso circuito? A gente vai fazer o mesmo passo a passo. Então, a gente sabe que essa corrente aqui vai ser zero por causa da impedância infinita. A gente vai pegar e vai transformar ela para zero. Beleza, bacana. E a gente vai pegar essas correntes e vai fazer a transformação. Só vou tirar o F, não é mais um. Beleza? Então, vai fazer as transformações. Que transformações que a gente vai fazer? Essa corrente aqui vai continuar tendo a derivada da corrente, beleza? Então, eu vou continuar fazendo a derivação da corrente, e esse cara aqui vai continuar se transformando numa relação nodal, ok? Porém, nesse caso aqui, essa corrente, ela está relacionada a VI e V-. E essa corrente aqui, o C, ela está relacionada ao VO. Então, naquele exemplo anterior, a gente transformou o IC numa derivada de VI, que era a corrente que estava entrando no capacitor. Agora, o nosso C ele vai ser transformado numa derivada de VO, porque a corrente que vai entrar no capacitor vai ser a corrente do VO. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar a derivada, então, dVO por dt, isso aqui vai estar multiplicando o nosso C. Então, a gente transforma essa corrente do capacitor na derivação da tensão. Agora, no caso, na derivação da tensão de saída, porque é a tensão que estaria, entre aspas, entrando ali no nosso capacitor. Eu vou somar isso aqui com a nossa relação de tensão do IR. Então, a gente vai ter lá VI menos V-. Tudo isso sobre RF. RF não, só o R. Só R. Isso igual a zero. Ok? Então, vou pegar isso aqui. Eu sei que V menos vale zero. Então, altero V menos para zero. E, obviamente, VI menos zero vai ser V sobre R. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora, eu tenho que isolar o VO. Então, para isolar o VO, por onde que eu vou começar? Vou começar passando o VI sobre R para o outro lado. Aqui, VI sobre R vai para o outro lado negativo. Beleza? Esse C aqui, que estava multiplicando, vai passar para cá dividindo. Esse C que estava multiplicando passa para cá dividindo. Então, vai virar um VI sobre RC. Ok? E agora, para tirar o VO, o que eu vou ter que fazer? Esse VO daqui isolar, eu tenho que aplicar a integral
os dois lados. Então, se eu aplicar a integral desse lado, o que vai acontecer? A integral com a derivada, elas vão se cancelar, vai sobrar só o VO, e vai ficar uma integração aqui desse lado da equação. Beleza? Então, a gente vai ter lá que o nosso VO, esse que eu queria, o nosso VO, apenas o VO, ele vai ser igual à integração de tudo. Vai ser igual à integral disso aqui, beleza? dt. Ok? Então, vou ter essa integração. Nesse caso dessa integração aqui, em relação ao dt, o que é variável é só o VI. C e R são constantes. Por eles serem constantes, a gente consegue jogar para fora. A gente poderia falar aqui, no caso, que a gente vai ter 1 sobre CR. Posso jogar um menos também, e fica até melhor. Então, vou ter ali VI e o resto eu jogo para fora por ser constante. Vou ter 1 sobre CR. Então, menos 1 sobre CR na integração de VI dt. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar que essa integração vai de 0 até t, que seria o tempo do meu sinal. Beleza? Então, posso colocar essa característica de 0 até t na integração, posso deixar sem nada. Beleza? Então, posso ou não pôr os limites de integração. E vai depender do que exatamente a gente quer analisar, ok? Mas daí o CR eu tiro para fora da integral por serem constantes. O chat, era lá. 1 sobre CR daí vai ser o nosso ganho. Isso. Na verdade, menos 1 sobre CR, né? Porque como é um sistema inversor, a gente pode falar que esse menos faz parte do ganho também. Beleza, Matheus? Então, esse 1 menos 1 sobre CR é sim o nosso ganho. Beleza aqui, galera? Não, beleza. Tranquilão, dominado, sossegado. Vejam que um outro detalhe importante. Esse meu circuito, ele é um circuito integrador, por quê? Porque ele tem uma resposta de integração. Ou seja, ele faz uma integral. Então, ele só tem uma resposta integrativa, porque na função de transferência dele, eu tenho uma integral. Se eu não tivesse uma integral aqui, ele não seria um integrador, não faria sentido nenhum falar que ele é um integrador. Então, ele é um integrador por quê? Por causa da resposta de integração que ele tem. Beleza? Então, isso aqui é o nosso ganho. Então, isso é o nosso ganho. E isso aqui é a resposta de integração relacionada a VI. Mais uma vez, isso aqui só é possível porque a gente colocou o capacitor. Se eu não tivesse um elemento capacitivo ou um elemento indutivo, não teria como esses dois circuitos funcionarem. Beleza? Não tem como eu fazer isso só com um elemento linear, que é o caso do resistor. Eu preciso de elementos não lineares, ou seja, eu preciso de um capacitor, um indutor para fazer esse tipo de resposta. Beleza aqui? Dominado, galera? Tranquilão? Todo mundo morreu já. Tudo certo. Obrigado, Pierre. Beleza. Beleza também. Top. Galera, só anotando tudo, observando. Sim. Estamos em quantos hoje? Estamos em 28. Tá bom. 28, tá bom. André, tá beleza.
André, beleza também? Então, tranquilo. Tiagão, bom. Show de bola. Fechou. Jonathan, dominadaço. Erickson também, tranquilo? Então, beleza. Então, dominado. Assim é bom que eu vejo que vocês não morreram no processo e que, teoricamente, vocês estão entendendo. Então, tá ótimo. Então, vamos tocando aqui. Cadê? O que eu quero? Quero voltar para o slide. Tá aqui. Mais fácil levar ban que morrer. Pare, Matheus. Você levou ban uma vez só. Já morreu 3. Como assim, cara? Que medo disso. Você é um zumbi, Matheus? Matheus é um zumbi. Vamos lá, então. Então, beleza. Esse é o nosso integrador. Aqui tem o equacionamento. O mesmo equacionamento que a gente fez lá. Aqui. Como assim, cara? Aqui está o nosso equacionamento. Beleza? O mesmo que a gente fez. Então, vocês têm o equacionamento padrão. A coisa que aqui eu já tinha colocado os limites anteriores. Daí lá eu coloquei depois, não faz diferença. Beleza? E daí aqui é uma outra forma de a gente trabalhar com esse nosso integrador. Seria um circuito, entre aspas, mais avançado do nosso integrador. Beleza? Que é o quê? A gente colocar aqui uma chave em paralelo com o capacitor. Essa chave em paralelo com o capacitor tem qual função? Descarregar o capacitor. Então, se a gente quiser descarregar ali o nosso capacitor, por algum motivo, ele inicializou carregado, ou eu estava fazendo integração do sinal, eu quero parar, quero reiniciar o processo, eu vou ter que ter essa forma de reinicialização. Então, essa chave em paralelo ali serve eu descarregar um processo de integração já iniciado para eu descarregar qualquer possível tensão que exista em cima desse elemento capacitivo. Beleza? Então, o ideal, digamos assim, é sempre a gente trabalhar com essa chave em paralelo. Esse aqui seria o nosso circuito padrão, beleza? Mas esse circuito padrão sempre vai dar problema, né? Ele vai integrar, vai saturar e você nunca mais vai ver nada em relação a ele, dependendo do tipo de sinal que você estiver usando. Então, o ideal é sempre trabalhar com a chave em paralelo para você conseguir resetar a qualquer momento o teu sistema. Beleza? Ah, tem um maluco que está entrando com esses nomes aleatórios, hein? Cara, eu não peguei ninguém tão errado até agora, eu acho. Aqui, teoricamente, está todo mundo correto. Melhor. Quando fecha a chave, a corrente vai toda para a chave. Isso, ele descarrega aqui na chave, né? Claro. Eu poderia, né, idealmente, colocar um resistorzinho aqui, colocar uma carga para descarregar na própria carga, né? Mas não é totalmente necessário. Mas sim, poderia colocar uma carga aqui, um resistor, junto com a chave, em série com a chave, para fazer a descarga. Beleza? É o Thiago nas aulas do Sônico. Ah, o Thiago é o herói, nosso herói, então. Meu Deus. É o que eu sempre digo, cara. Criei monstros no chat. Ou quase isso. Quase, Matheus. Quase acabando. Beleza aqui? Então, esse seria o circuito mais, entre aspas, adequado para a gente executar no
integrador. Então, vamos pegar e vamos fazer um exercício aqui relacionado ao nosso diferenciador para a gente ver se a gente entendeu tudo certinho, beleza? Então, aqui o que a gente tem? A gente quer determinar a tensão de saída, VO, para o sinal que está sendo ilustrado aqui abaixo, beleza? Então, é como se a gente estivesse aplicando esse sinal de entrada aqui no nosso diferenciador, beleza? O que a gente tem? A gente tem que o nosso RF vale 1K e o nosso C vale 1 microfarad, beleza? Então, essas são as características que a gente vai ter. Então, vou vir aqui, vou puxar esse cara para o nosso Word e vou puxar as informações também. Então, deixa eu mostrar o Word para vocês. Então, beleza. Então, tem de sinal, ok? Esse é o nosso sinal de entrada. Esse aqui é o nosso RF. Esse aqui é o nosso C. Beleza? Então, aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar as taxas de variação do sinal, beleza? E a partir dessas taxas de variação, aí sim, calcular o que a gente quer. Beleza? Então, vou vir aqui, vou puxar a nossa equação e vamos trabalhar em cima dela. Beleza? Então, a gente vai ter que trabalhar em cima disso aqui. O R e o C, a princípio, a gente já tem aqui, então a gente poderia definir qual que é o ganho já, né? Então, para essa equação, o nosso ganho... Para essa equação, o nosso ganho, o nosso A ou o nosso K, ele é menos RF que multiplica C. Beleza? Então, a gente poderia aqui já achar qual que é a quantidade de ganho que a gente vai ter. A gente vai ter um K que multiplica 1 micro. Beleza? Então, aqui a gente poderia definir que o nosso ganho aqui, 1 vezes 1 é 1, K vezes micro é milho. Então, o nosso ganho é menos 1 milho. Beleza? Essa seria a nossa característica de ganho. Pera. Hoje, que horas está vendo? Então, tenho isso aqui de ganho. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vim aqui e fiz, isolei o ganho da equação e defini qual que é esse ganho, certo? Agora, o que a gente teria que achar? Taxa de variação, beleza? Esse dVi/dt. Porém, dVi/dt, a gente poderia dizer que ele é, na verdade, igual ao nosso ΔV sobre ΔT. Então, posso falar aqui de ΔV sobre ΔT. Então, dVi/dt é a mesma coisa que ΔV sobre ΔT, certo? Os dois são taxas de variação. Aqui eu estou achando a taxa de variação por integração e aqui eu estou achando a taxa de variação por diferenciação, beleza? Então, vem aqui, acho o ganho e eu sei dessa característica. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, analisar esse meu sinal e achar as taxas de variação que ele tem, beleza? Aqui no caso, pessoal, eu vou dividir o meu sinal em 3 pedaços, para ficar mais fácil de a gente trabalhar. Vou pegar essa parte aqui, que vai ser a nossa parte 1 do sinal. Vou pegar essa outra parte aqui, que vai ser a parte 2 do sinal. E aqui eu vou ter a parte 3, beleza?
Então, visualmente, a gente tem uma taxa de variação positiva do primeiro pedaço, uma taxa de variação negativa no segundo pedaço, uma taxa de variação positiva novamente no terceiro pedaço. Beleza? Então, são essas características ali que a gente tem. Opa, espera aí. Não apareceu os desenhos que eu fiz na tela? Então, vamos de novo. Veja se aparece aqui agora. Parte 1. Essa parte aqui. Agora apareceu? Então, vamos lá. Isso aqui é a parte 1 do sinal. Parte 1. Essa é a parte 2. E essa é a parte 3. Beleza? Então, parte 1, parte 2 e parte 3. A parte 1, ela tem isso aqui, essa taxa de variação positiva. Parte 2, taxa de variação negativa. Parte 3, taxa de variação positiva. Beleza? Então, é isso aqui que a gente vai trabalhar. Essa parte 1, ela varia da onde até onde. Então, a gente tem que achar o ΔV e o ΔT da primeira parte, ΔV e ΔT da segunda, ΔV e ΔT da terceira. Então, vou limpar esse meu desenho. Então, lembrem lá, a primeira parte é a subida, a segunda é a descida e a terceira é a subida de novo. Ok? Então, o que temos aqui? Temos, nessa primeira parte, uma taxa de variação de tensão de 0 até 2 volts. Inicia em 0 e termina em 2. Então, o nosso ΔV é 2 menos 0. E a nossa taxa de variação de tempo, ele começa aqui em 0 segundos e termina aqui em 250 microsegundos. Beleza? Então, para a nossa parte 1 do nosso sinal, o que a gente tem lá? A gente tem que o ΔV e o ΔT vão ser iguais a nossa tensão 2 menos 0 e 250 micro menos 0. Beleza? Ou seja, isso aqui vai ser 2 divididos por 250 micro. Ok? Então, vamos abrir a calculadora para ajudar nós. Então, vou ter lá 2 divididos por 250 micro, e vai dar 0,008. Beleza? Esse micro que está embaixo vai para cima como mega. Ok? Então, vou ter 0,008 mega, ou seja, 8K de taxa de variação. Então, essa minha taxa de variação é igual a 8K. Beleza? 8K positivo. Agora a gente vem aqui para a segunda parte, que é toda essa parte aqui. Então, desse ponto de pico até o 0, eu tenho o 250 até o 500. Então, no caso aqui, daqui do 0 até esse ponto negativo máximo, eu vou ter 750. Beleza? Então, cada partezinha aqui tem 250 microsegundos. Então, a minha taxa de variação, ela vai iniciar no 2 positivo, vai até o 2 negativo, ela vai iniciar no 250 e vai até o 750. Então, a parte 2 do sinal, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma taxa de variação aqui, que vai, no caso, vou copiar aqui de cima, que vai de menos 2 até 2, e vai de 750 até 250. Essa é a nossa taxa de variação ali da segunda parte. Então, nesse caso ali, o que a gente vai ter? A gente vai ter
menos 4 divididos por 500 micro. Beleza? Então, vou ter lá 4 divididos por 500, vai dar os mesmos 0,08 micro. Embaixo, passo para cima com 1 mega, ou seja, isso aqui vai virar menos 8K. Obviamente que, né, a gente olhando aqui, talvez a gente tenha a noção de que a taxa de variação é igual. É sempre bom confirmar, beleza? E por último, eu vou ter do 750 micro até o 1000 micro, ok? Essa terceira parte, e a minha variação vai de menos 2 a 0, ok? Então, o que eu vou ter ali? Minha taxa de variação da terceira parte vai ser do 0 até o menos 2, menos 2, e aqui vai ser do 1000 até os 750. Isso aqui vai ser igual a 2 positivo e isso aqui vai ser 250. Então, vai dar a mesma coisa, os mesmos 8K lá de cima. Então, a nossa taxa de variação é 8K. Beleza? Então, o que a gente teria que fazer agora? A gente teria que fazer a aplicação dessa nossa fórmula para cada uma dessas nossas partes. Beleza? A gente vai pegar aqui a nossa fórmula e vai aplicar para cada uma das partes. Então, vou pegar ela aqui e vou aplicar por partes. Beleza? Então, o que a gente já conhece? A gente já conhece o nosso A, é menos 1 milho, ou seja, tudo isso aqui é menos 1 milho. E a gente conhece a nossa taxa de variação, que a gente acabou de descobrir, que é 8K. Ao invés de usar esse dV e dt, vou usar o 8K. Então, nosso VO vai ser 1 milho vezes 8K. Então, no caso, ali eu vou ter menos 8 volts. Beleza? Então, 8 vezes 1 dá 8, milho vezes K dá nada, e o negativo que estava aqui aparece aqui. Então, essa primeira parte do sinal aqui, o que ela vai gerar para a gente? Ela vai gerar uma saída de menos 8 volts. Ok? Vou fazer esse mesmo processo daí para as outras partes. Pegar a minha equação, jogar agora na parte 2. Então, o que eu vou ter? Esse RC aqui é 1 milho, já conheço. E esse dV e dt é menos 8K. Vou tirar esse cara daqui e vou pôr menos 8K. Isso aqui vai gerar para a gente 8 volts positivo. Beleza? Por último, a terceira parte, vou ter o quê? Mesmo milha aqui. E a minha taxa de variação é 8K de novo. Então, vou ter aqui menos 8 volts. Beleza? Então, na primeira parte, minha amplitude é de 8 volts negativo. Na segunda parte, 8 volts positivo. E na terceira parte é menos 8 volts de novo. Sinal quadrado com amplitude de 8 volts. Exatamente, André. Agora vamos desenhar esse carinha. Vai ser um sinal quadrado. Por quê? Sempre que eu derivar um triangular, ele obrigatoriamente vai sair quadrado. Estilo Toretto. V8 estilo Toretto. Isso mesmo. Já te respondo isso aí, Thomas, só um pouquinho. Só deixa eu desenhar o circuito aqui. Olha lá. Aqui, o que a gente teria, então? A gente teria essa entrada. Deixa eu tentar desenhar, tá? E a gente teria essa saída aqui. Vou desenhar mais para baixo para mostrar que, teoricamente, a gente tem uma amplitude maior. Beleza? A gente teria, basicamente, isso aqui. Então, a nossa primeira parte, a gente teria
a gente teria sinal aqui, esse ponto, esse sinal subiria aqui, até aqui, seria, manteria. Beleza? Mais ou menos isso aqui, ó. Óbvio que está feio, mas essa é a ideia. Então, ele vai ter essa inversão justamente na inversão da taxa, beleza? E vai ser um sinal quadrado, beleza? Essa seria a ideia ali do nosso sinal. Respondendo ali sua pergunta, Thomas, desse cara aqui que você está falando, né? Esse nosso circuito de descarga, ele vai servir para zerar a resposta, beleza? Então, não para zerar a constante. Então, quando eu tiver uma resposta, então esse cara aqui ele está carregando, eu não quero mais que ele tenha resposta. Eu vou zerar e vou reiniciar o processo. Então, isso aqui serve para tirar a tensão residual, isso aqui serve para eu zerar em algum momento a resposta, né? Caso o meu sistema sature, ele está lá saturado. O que eu faço? Posso zerar e iniciar o processo de novo. Então, ele não vai tirar a constante da integral, né? Mas ele vai reiniciar a integração, beleza? Então, entenda isso como, digamos assim, um reinício da integração. Beleza, Thomas? Mancado, sim. Mas tudo bem. Beleza, galera? Fez sentido aqui o exercício? Tranquilo? Não tranquilo? Beleza? Fácil, não fácil? Então, sinalzão quadrado de amplitude 8 volts. Suave, suave, suave. Suave, suave. Então, beleza. Suavão. Bacana. Então, o que a gente tem agora? Eu coloquei lá no portal para vocês a lista de exercícios. Deixa eu abrir aqui só para mostrar. Coloquei a lista de exercícios lá para vocês, que é essas 5 aqui, integradores e diferenciadores, em 4 exercícios, beleza? Esses exercíciozinhos aqui para vocês fazerem. E também coloquei o laboratório, que seria atividade prática, beleza? Que vocês também podem executar no simulador, se quiserem. Beleza? Obviamente que na prática é muito mais jogo, porque na prática é que vocês veriam os problemas, mas se quiserem fazer um teste inicial aqui no simulador, montar o circuito, ver o que acontece também é interessante. Ok? Então, a ideia agora seria vocês trabalharem nos exercícios. Beleza, galera?